A paz, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí nós começamos o nosso encontro sempre invocando sobre nós uma bênção, porque precisamos sempre de bênção para tudo. Tudo que nós vamos realizar, precisamos da bênção de Deus. Seria essa bênção uma permissão de Deus? Sim. Mas essa bênção é também um conjunto de forças que Deus vai colocar sobre nós, sobre aquilo que nós vamos fazer, para que seja realmente frutuoso. Essa bênção também que nós devemos pedir sempre sobre nós, sobre os outros, sobre nossa casa, etc., é também para que Deus afaste de nós e dessas outras realidades aqui que eu citei, o mal, para que o mal não tenha espaço entre nós. No encontro com nosso Senhor hoje, é interessante notar que Jesus fala para aqueles que tinham uma autoconfiança na sua própria santidade. Interessantíssimo isso, porque aqui não diz assim que Jesus estava falando para uma multidão, ou que Jesus estava falando para seus discípulos. Não, mas ele estava falando para uma característica, para um grupo de pessoas que tinha uma característica específica. Não sei como que isso é possível, já que em um grupo de pessoas sempre vai haver pessoas com várias características, não é? Mas aqui Jesus coloca uma situação, pessoas que confiavam em sua própria justificação, sua própria santificação. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Ambos subiram ao templo para rezar. Foram ao templo rezar. Não saíram do templo do modo como entraram. É interessante notar aqui, já indo lá para o final do texto, que o cobrador de impostos saiu justificado, santificado, cresceu em santidade, enquanto que o fariseu saiu como entrou. Por que isso acontece? Porque nem toda oração que nós fazemos traz para nós realmente o fruto que nós esperamos dela, o fruto que realmente até mesmo Deus quer dar a partir de uma oração que nós realizamos. Vamos ouvir a parábola, não é? Nosso Senhor conta essa história, que o fariseu entrou no templo e disse: eu te louvo, Pai, etc. E muitas palavras bonitas, mas ele disse mais: porque não sou como esse daí. Porque eu pago meu dízimo de tudo, e etc, etc. Eu faço jejum 2 vezes por semana, e etc, etc. Por outro lado, o cobrador de impostos, né? Nós sabemos, o cobrador de impostos já tinha fama de ladrão, seria o nosso político de hoje, né? Todo político já tem fama de ladrão, mesmo que não seja, ele já tem essa fama. Então, esse cobrador de impostos chega diante do Senhor e diz, aliás, ele não chegou nem tão perto quanto o outro, né? Porque ele não se achava digno, mas ele bateu no peito e ele pediu perdão. Eu sou pecador. E aí Jesus disse que este voltou santificado para sua casa, enquanto que o outro não. O que acontece? Aqui nós vamos ter alguns fatos, alguns elementos para a gente meditar hoje, com esse ensinamento de Jesus, quando ele nos conta essa parábola. Primeiro, a santidade é um conjunto de virtudes, tá certo? E que
as pessoas podem adquirir esse conjunto de virtude. Por exemplo, jejuar é uma virtude, né? Ser fiel ali a tudo que nosso Senhor nos pede é uma virtude. Sim, sim. Então a santidade, ela é um conjunto de virtudes. Pois bem, é possível ter esse conjunto de virtude e ainda assim não ser bem-sucedido. O conjunto de virtude, ele dá uma santidade aparente, e essa santidade aparente não funciona. Por que não funciona? Porque a verdadeira santidade, ela exala. Sim, ela exala. A santidade verdadeira, a pessoa quando é de fato santa, né? Aqui todos nós vivos estamos em vias de santidade, a caminho da santidade. Mas uma pessoa que está avançada nesse processo, nessa via, nesse caminho, os outros sentem a santidade dela. Ou seja, a santidade não é algo que se mostra pelo conjunto de virtudes tão somente. E a prova está aqui. Por quê? O fariseu, embora cumprisse tantas coisas do que era necessário para ser uma pessoa que dá um testemunho de santidade, não lhe tinha ainda alcançado a humildade. Sim, a humildade é a base para uma verdadeira santidade. Por mais virtuosa que seja uma pessoa, se não tiver humildade, essas virtudes dela não poderão se sustentar. Humildade é mesmo, então, o alicerce de uma santidade verdadeira. Uma pessoa que não é humilde, ela não conseguirá sustentar uma vida de conversão, porque ela está se baseando e se apoiando nela mesma. E aqui nós temos um grande problema. Nós não podemos nos basearmos em nós mesmos, nos sustentarmos simplesmente com as nossas convicções, com as nossas atitudes, com os nossos esforços. Os nossos esforços são muito importantes, são fundamentais, até poderia dizer assim, para alcançarmos as graças que nós precisamos. Mas nós devemos compreender que nós somos fracos e pequenos. Deus quer contar com os nossos esforços, mesmo que Ele não precise, porque Ele não precisa dos nossos esforços, mas Ele pede de nós uma pequena participação no processo de salvação. Ele faz tudo. Sim, Ele faz tudo no processo de salvação, mas quer contar conosco com uma pequena participação. É o nosso sim e o nosso esforço para conseguir as virtudes. Mas nessa caminhada, é isso Jesus vem dizer para nós hoje, nesse encontro com Ele. Graças a Deus, Jesus vem dizer isso para nós hoje. Que nessa nossa caminhada, a primeira virtude, que nós devemos adquirir, é a virtude da humildade. Sim. Depois todas as outras iremos colocando sobre ela, colocando sobre a humildade, e nós seremos grandes santos, sim. Não santos de ostentação, santos que demonstram a santidade, mas não são. Mas os santos humildes, aqueles do silêncio, e que sua vida, não suas palavras, mas que com suas vidas dizem muita coisa a esse mundo. Que nosso Senhor nos abençoe hoje, nos dê mesmo essa graça. A graça de compreender que primeiro eu vou buscar a humildade. Depois eu vou buscar o restante das coisas. E colocando sobre a humildade, nunca eu perderei essas outras virtudes. Nunca elas cairão. E mais, a minha oração
terá fruto, sim, porque eu vou me aproximar de meu Senhor, reconhecendo quem eu sou. Que Deus nos abençoe. Obrigado por acompanhar, por compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.